Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos continuar o nosso conteúdo da disciplina de fenômenos de transporte, iniciando o estudo da mecânica de fluidos, definindo algumas quantidades essenciais. Primeiramente, nós vamos definir formalmente o que é um fluido. Então vamos lá? Um fluido é a substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento, independente de quão pequena ela seja. Então a ideia é a seguinte: você pode aplicar uma tensão em um fluido e ela pode ser a mínima possível e ainda assim o fluido irá se deformar. Vamos colocar isso no papel? Vamos lá, vamos estudar juntos. Depois definiremos detalhadamente o que é a tensão de cisalhamento. Então, por hora, vamos imaginar apenas como uma força qualquer, que é capaz de exercer uma deformação sobre um fluido e essa força seja tangencial a um elemento fluido. Vamos traçar um panorama geral aqui para identificar o que nós poderemos tratar com essa ideia de fluidos. Então, nosso tratamento não irá se restringir apenas a gases e líquidos, mas várias outras substâncias, certo? Que obedecem essa definição formal aqui, ok? Que se deformam continuamente sob a tensão de cisalhamento, independente do quão pequena ela seja. Então, como exemplos aqui, os plasmas, em temperaturas baixas, a gente poderia tratar como fluido, certo? Os superfluidos, que nada mais são que fluidos a uma temperatura extremamente baixa, porém, sem viscosidade nenhuma, num estado extremamente peculiar, que nós trataremos. Alguns polímeros são chamados polímeros termoplásticos, também têm um comportamento idêntico ao fluido, certo? Eles escoam também, e outras substâncias que discutiremos ao longo da disciplina, ok? Então isso aqui é um grande conjunto, que existem vários outros subconjuntos além desses que eu citei. Então vamos falar um pouco de alguns exemplos de fluidos bastante comuns. Então, como um exemplo bastante simples, que a gente viu inclusive um pouquinho lá na nossa disciplina de Física 2, nós temos a água, certo? Que é uma substância extremamente comum para nós, bem comportada, bem conhecida. Ela se aproxima muito de um fluido ideal, que nós definiremos também o que é, certo? O ar, que é algo parecido com um gás ideal, certo? Então a água seria algo parecido com um líquido ideal e também com um fluido ideal em certos aspectos. E o ar seria parecido com um gás ideal. A gasolina, substância bastante comum, embora seja volátil e tenha suas propriedades bem distintas da água, A gente vai poder fazer um tratamento bem próximo do que é a água. O petróleo, embora seja muito mais viscoso, ele permite um tratamento com definição formal de um fluido, ok? E tantos outros aí que a gente escuta falar no dia a dia, tudo bem? Para fazer um tratamento de fluidos, embora eles sejam bastante distintos, a gente pode fazer algumas simplificações. E uma dessas simplificações é uma hipótese muito importante chamada hipótese do contínuo. Vamos colocar em tópicos aqui essa hipótese. Como primeiro ponto dessa hipótese do contínuo, e ela tem 3 pontos chaves para a gente poder compreender o que é essa simplificação. A primeira diz o seguinte: cada ponto do espaço corresponde a um ponto fluido. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma localização espacial XYZ, existe uma equivalência entre esses pontos e os pontos que de fato localizam os elementos do fluido, certo? X', Y', Z'. Você tem uma correspondência direta entre o que de fato é o seu sistema de coordenadas, o seu referencial, e a localização dos elementos do próprio fluido em si, ok? O outro ponto é o seguinte: não há lacunas no interior do fluido. Nós não podemos tratar o fluido com bolhas, certo? Ou com descontinuidades. E isso vai ficar mais claro na sequência quando a gente finalizar essa hipótese, ok?
E terceira parte, o terceiro ponto dessa hipótese diz o seguinte: as partículas do fluido não apresentam mobilidade individual. Isso é extremamente importante também. Então, isso diz que nós trataremos, um fluido não mais como um objeto feito de átomos ou moléculas ou pequenas partículas, mas como se todas essas partículas pequenas, fossem coladas, como se elas fossem uma movimentação uniforme, uma coisa só, ok? Então isso fecha a nossa hipótese do contínuo, E qual que é a utilidade dessa hipótese? É o seguinte, é que todas as propriedades do fluido, que descreverão aí os seus estados e que nos permitem fazer previsões, certo, sobre o que acontece com o fluido, serão necessariamente descritas por meio de funções contínuas, certo? Então a consequência disso, isso implica necessariamente, que nós teremos variáveis e funções aí diversas, certo? Que são contínuas, deriváveis, certo? Nós podemos fazer um tratamento de todas as funções que descrevem o comportamento de um fluido por meio das funções que a gente já conhece em cálculo, as funções exponenciais, funções trigonométricas, certo? Funções polinomiais e assim por diante. São as funções que a gente já conhece. E a partir disso, nós poderemos fazer então um tratamento, que é ideal em parte, mas ao mesmo tempo ele é poderoso. Ele permite fazer boas previsões, ok? Antes de iniciarmos a descrição do fluido por meio das suas funções contínuas, iremos fazer uma distinção no tratamento aqui da mecânica de fluidos, dividindo em duas partes básicas, que são as descrições euleriana e lagrangiana de fluidos, ok? Vamos começar então falando o que é a descrição lagrangiana. A descrição lagrangiana se assemelha muito à descrição de partícula que a gente vê na física 1, ou mesmo na mecânica vetorial, por exemplo. A gente faz um tratamento como se o fluido fosse feito de pequenos elementos diferenciais infinitesimais que podem ser tratados individualmente. Então, todas as equações que a gente vê em física 1 da mecânica, são úteis nesse caso aqui, fazendo descrição individual, ou seja, de partícula, ok? Vamos falar agora da descrição euleriana de fluidos. A descrição euleriana já é bastante distinta da lagrangiana por fazer um tratamento de conjunto, por meio das propriedades, que são justamente as funções que nós iremos tratar. Então essas funções poderão ser, por exemplo, pressão, volume, temperatura, energia interna, entropia, e elas descrevem o estado do meu sistema e me permitem fazer previsões muitas vezes mais interessantes do que a lagrangiana, que é algo mais próximo da mecânica que a gente vê na física 1, ok? Então fazendo um desenho rápido aqui, a descrição lagrangiana poderia ser compreendida como sendo uma análise de um pequeno elemento fluido individual. E a descrição de Euler, ou seja, a descrição euleriana, já faz uma análise das propriedades, das variáveis de estado particularmente, que descreve o meu fluido como um todo, certo? Ao invés de fazer um tratamento onde o foco é um elemento específico, ok? Então esse aqui seria o caso da descrição lagrangiana. E essa outra aqui é a descrição euleriana. Certo? Então aqui nesse caso as propriedades do fluido são descritas num elemento individual. Poderiam inclusive ser as variáveis de estado P, V, T, energia interna e etc, ok? E aqui a descrição é feita do volume todo. E a partir disso nós vamos definir inclusive o que é o volume escolhido arbitrariamente para poder fazer esse estudo do escoamento do fluido, ok? Então vamos lá. Esse volume eu vou dar o nome de volume de controle.
Então o que é o volume de controle? O volume de controle é um volume arbitrário. Você escolhe o que vai ser esse volume de controle, né, convenientemente conforme o problema que você quer resolver. Então o volume de controle ele é definido como Então esse volume pode ser, por exemplo, o volume que encerra um fluido em repouso, uma caixa d'água, por exemplo, né? Mas poderia ser também uma parte disso. Se só metade dessa caixa d'água me interessa, então eu posso estudar somente a metade desse volume. Ou mesmo, pensando no caso de um fluido em movimento, numa tubulação, certo? O volume de controle pode ser um volume que eu escolhi de acordo com duas seções retas, não necessariamente o volume total da tubulação, certo? Eu posso escolher o meu volume de controle. Tudo bem? Então eu escolho o volume que eu quero estudar, né, e não preciso analisar os outros volumes. Esse aqui, desde que ele seja suficiente para compreender as propriedades do fluido, né, isso me permite fazer as previsões, inclusive para outras seções que existem, né, desse fluido, a partir só do estudo dessa aqui, beleza? Agora que definimos o volume de controle, iremos definir também propriedades que dependem desse volume, para que nós possamos descrever o escoamento dos fluidos. Iremos começar com a densidade. Que também é conhecida como massa específica. Então aqui nós definimos a densidade como uma função que depende do espaço e também do tempo, né? E ela nada mais é do que uma derivada, certo? Da massa, que pode ser também uma distribuição espacial, em relação ao volume. Então ela é uma medida local, ela é uma derivada, certo? Em determinado ponto, né? Ou em determinados conjuntos de pontos escolhidos, convenientemente. Então é um valor local. Mas nós também podemos escrever uma densidade uniforme ou mesmo constante, né, para uma descrição mais simples. E ela pode ser tratada também como uma densidade média, ok? Então um caso particular dessa situação é esse aqui, ó. Então esse é o caso interessante, né? E quando nós temos a massa constante, nós podemos ter, né, uma densidade uniforme, mas podemos ter, né, um volume variável com massa constante. Então nesse caso aqui, a densidade pode ser variável também. Então essa equação ela não pode ser sempre usada, mas em alguns casos bem interessantes, como gases ideais, por exemplo, ou mesmo gás de Van der Waals, a gente vai usar essa expressão quando a variável for o volume e a massa permanecer fixa, por exemplo, ok? Então as unidades de densidade são muitas, mas no sistema internacional nós temos o seguinte, que a unidade de densidade é a unidade de massa, que é o quilograma, dividir pela unidade de volume, que é o metro cúbico, certo? Então, como exemplo aí de valores de densidade, né, valores fixos à temperatura ambiente, a densidade do ar é em torno de 1 kg por metro cúbico e a densidade da água é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, só para a gente ter uma noção prática da coisa, certo? Vamos falar de uma outra variável extremamente importante para nós, que é a pressão agora, certo? Assim como a densidade, a pressão é definida localmente, certo? É uma derivada em um determinado ponto específico, né? Então é uma medida local, né? Localizada, certo? A gente pode chamar dessa forma, uma pressão localizada em um determinado ponto específico, né? Mas que também pode ser particularizada, né, como uma pressão média ou uma pressão uniforme, uma vez que a força seja compreendida. Pode ser uma força-peso, por exemplo, sobre um fluido, ou um fluido que recebe, né, uma determinada carga, certo? Então nós podemos escrever da mesma forma que a gente fez para a densidade, faremos a pressão, particularizando aqui essa equação com derivados, é uma equação que é apenas uma razão.
Lembrando que a força aqui que nós temos é uma força normal, certo? A essa área aqui, ok? Então, se imaginarmos um elemento fluido como sendo um pequeno cubo, né? Com várias pequenas áreas, a pressão justamente é a aplicação da força nessa pequena área, correto? Então, a cada força aplicada em uma área, você tem uma pressão correspondente aí. Então, só para a gente ter uma ideia também prática da coisa, né? No sistema internacional, né, as unidades de pressão, a unidade, né, de pressão, cuidado para não confundir o P com o Rho, certo? São letras diferentes. P maiúsculo e aqui o Rho. A unidade de pressão é o Pascal, que corresponde também ao Newton por metro quadrado, que por sua vez é 1 kg metro por segundo ao quadrado por metro quadrado, certo? Mas isso pode ser simplificado, você pode dividir esse metro por esse metro quadrado aqui, ou seja, a pressão pode ser escrita como quilograma por metro vezes segundo ao quadrado, ok? Embora isso aqui seja pouco prático, o Pascal é o mais interessante. Mas quanto que é 1 Pascal? Um Pascal é uma medida pouco prática. No nosso nível aqui, próximo do nível do mar, na nossa altitude, nós temos aproximadamente a pressão de 101.325 Pascal. E a gente chama isso de a pressão de uma atmosfera, 1 atm, certo? Então a gente tem algumas unidades aí que a gente vai ter que trabalhar um pouco nos exercícios para poder ter uma noção prática delas, ok? E para fechar, falaremos agora da temperatura. A temperatura nada mais é do que a medida da agitação térmica das partículas de um sistema. Podem ser elas átomos, moléculas, certo? Ou mesmo partículas até maiores, nanométricas mesmo em um determinado sistema. E ela também é uma função do espaço do tempo, certo? E pode ter valores médios de forma semelhante que a gente viu lá em cima. Mas ela não é obtida a partir de uma definição como uma razão ou uma derivada, correto? Mas ela pode ser escrita dessa forma aqui. Além dessas definições, há variações espaciais, uma vez que todas essas variáveis, densidade, pressão e temperatura, têm dependência espacial e temporal, eu posso definir derivadas, certo? Que me dão informações sobre essas grandezas. E uma dessas derivadas que a gente vai usar bastante é chamada de gradiente. Então nós veremos alguns gradientes. Então o primeiro gradiente aqui que eu vou comentar é o gradiente de densidade, certo? Podemos ter um gradiente de densidade. Lembrando que o gradiente nada mais é que uma derivada espacial, certo? Em 3 direções distintas. Então, um gradiente de densidade significa que você tem um degradê dessa densidade. A densidade vai variar espacialmente, certo? Com direções específicas, em que você poderá ter compressão, por exemplo, do seu fluido. Você pode ter um espalhamento desse fluido em uma região específica que você escolheu. Isso seria um gradiente de densidade. E, em geral, ele é acompanhado, na maioria esmagadora das vezes, por um gradiente de pressão também. Que, da mesma forma, leva a uma compressibilidade de um determinado fluido numa região escolhida especificamente. E o gradiente nada mais é que uma medida da direção de maior crescimento de uma função. Então, quando você, por exemplo, abre uma geladeira e faz a temperatura lá dentro variar e também a pressão lá dentro variar, você cria um gradiente, ou seja, uma diferença espacial dessas grandezas. E aí você consegue identificar uma direção específica de crescimento ou decrescimento dessa pressão. E isso é visualmente um gradiente, ok? Então nós temos o gradiente de pressão da mesma forma, E podemos ter também um gradiente de temperatura. Então esses casos aqui são vetores, Os 3 são vetores, mas densidade, pressão e temperatura são grandezas escalares. Então nós podemos obter campos vetoriais que são derivadas a partir de campos escalares, ok? Porque essas derivadas carregam vetores. E é o vetor unitário?
na direção x, certo? J é o vetor unitário na direção y e K, chapéu, é o vetor unitário na direção z. Então eu posso ter uma variação espacial nas direções x, y e z dessas três funções e posso ter um certo aumento dessas funções que é ditado por essa continha que a gente chama de gradiente aí, ok? Nós trataremos isso nos nossos problemas. E as unidades, né, de temperatura que eu não comentei, né? Mas que são importantes. No SI a unidade de temperatura é o Kelvin, certo? Será usado aí o K maiúsculo. As unidades de gradiente dessas grandezas serão justamente as unidades dessas grandezas que a gente já conhece, de densidade, pressão e temperatura, dividido por metro. Uma vez que a unidade dos gradientes, né, a unidade simplesmente do operador vetorial gradiente, no Sistema Internacional de Unidades, é 1 sobre metro. Ok? Então, cada uma dessas grandezas aqui terá a unidade correspondente no Sistema Internacional dividida por metro. É isso aí então. Na próxima aula a gente continua com essa parte quantitativa e iremos resolver algumas questões mais interessantes associadas a esses operadores aqui. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.